Nas últimas aulas eu lhe mostrei vários pacientes diferentes, com várias histórias diferentes, e vocês ficaram expert em raio-x. Tenho certeza que vocês estão melhores do que muitos radiologistas para olhar para o raio-x, bater o olho e pensar o que é que um paciente tem, mesmo que esse não tenha sido os objetivos das nossas últimas aulas. Só que aqui na nossa última aula desse módulo, tem uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês. Eu podia ter montado um caso clínico incrível, assim, super dramático e tudo mais, mas seria um pouquinho de forçação de barra. Eu sei que vocês já estão um pouquinho mais cansados de uma contação de história, de um storytelling para introduzir um assunto. Então eu montei essa aula de forma mais objetiva. O objetivo dessa aula que a gente vai ver agora é ver uma alteração pulmonar que a gente ainda não viu. É ver um raio-x que a gente ainda não viu e ficou faltando. Então, para não ter que contar toda uma história, para não ter que envolver vocês todos de novo em uma cena dramática, preferi fazer uma aula mais objetiva, que a gente olhe, conheça as características e é assim a gente dá por encerrado esses casos clínicos relacionados a pneumo. Então, vamos aqui para o nosso raio-x dessa alteração pulmonar que se chama agora de fibrose pulmonar. Então, a gente está diante de uma nova síndrome clínica chamada fibrose pulmonar. E aqui eu quero que vocês foquem no raio-x, deixa eu só pegar aqui o apontador a laser, que vocês estão vendo que na fibrose pulmonar a gente tem uma alteração completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. A gente tem opacidades ou alterações hipotransparentes, vocês já estão começando a se familiarizar com esse nome, que são reticulares, que são estrias no paciente difusas nas áreas pulmonares. De forma mais prática, de forma mais direta, sem nomezinho bonito, você tem uns fiapos aqui, uns fiozinhos aqui espalhados por todo o pulmão. Tá vendo uns fios rasgados, como se eu pegasse um tecido e tivesse esgaçado todinho e jogado aqui. Meu professor de imagem ia me bater se ele me visse falando isso. Mas para você entender, eu estou disposto a qualquer coisa para colocar na sua mente essa imagem. Então, se você imaginar uns fiozinhos rasgados aqui, tá tudo certo. O que é que a gente não faz para facilitar o seu aprendizado? Essa aqui é a alteração clássica de uma fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é uma doença progressiva, muitas vezes autoimune, que acomete um doente ao longo da vida dele. Algumas vezes pode não ser autoimune, mas em sua maioria é, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a fibrose pulmonar nessa aula. A fibrose ela é uma inflamação sempre crônica. Ninguém dorme e acorda com fibrose pulmonar. É ao passo que você vai desenvolvendo aquela doença, você vai tendo inflamação, e isso causa em você uma dispneia progressiva que leva anos para você piorar. Acompanhado sempre de uma tosse seca, afinal você está o tempo todo tendo inflamação no pulmão, mas não é uma inflamação de uma pneumonia bacteriana que gera um pus e sai verde, mas é uma inflamação. E essa inflamação gera uma tosse seca. Quando você vai evoluindo mais na fibrose pulmonar, você pode vir a ter uma taquipneia. Você passa a ter uma dessaturação ali leve, seu corpo começa a se acostumar com 94% de saturação de O2, e isso passa a ser o seu basal. Acompanhado disso, você tem uma taquipneia e faz naturalmente no seu cotidiano, não numa situação de urgência, o uso de musculaturas acessórias. Isso passa a ser rotina na vida do paciente, porque afinal ele está dia após dia se acostumando a viver com o pulmão que está aos poucos fibrosando, aos poucos virando tecido morto. E aí o que a gente vai ter nessa inflamação crônica é um pulmão que vai tendo a diminuição de expansibilidade. É muito interessante você examinar um paciente com fibrose pulmonar em estágios muito avançados da doença, porque você vê que a expansibilidade desse pulmão é quase insignificante, é um pulmão que nem se mexe mais de tanta fibrose que tem naquele tecido. Aquele tecido cheio de volume morto não expande mais, faz pouquíssimas trocas gasosas e o corpo dele se modificou totalmente para sobreviver com essas poucas trocas gasosas. É óbvio que a gente está diante de uma diminuição da expansibilidade e da elasticidade desse pulmão. E quando você faz a ausculta nesse paciente, você percebe um som claro pulmonar. Não tem por que você ter uma alteração muito significativa, porque como você viu lá na imagem, a fibrose é difusa, ela não é concentrada em um canto específico, e aí não causa uma grande alteração de uma massa ali líquida, por exemplo, de um monte
de ar na cavidade pleural do pneumotórax que isola completamente a passagem do som. É uma coisa bem difusa que pode não causar muitas alterações na ausculta do seu paciente. O murmúrio vesicular, inclusive, pode até estar normal, mas uma coisa que você vai perceber nesse paciente é crepito. Ele tem muita chance de fazer aquele som de fios de cabelo se atritando, o crepito, um estertor fino, que ele vai acontecer exatamente nas áreas em que essas fibroses, quando ele inspira, ela se arranha entre si. E aí, durante a respiração, acontece esse característico dos crepitos. Então, olhando aqui nessa imagem, o que é que a gente pode fazer diante de um paciente com fibrose pulmonar? Infelizmente, pouquíssima coisa. A fibrose pulmonar, em sua maioria das vezes, é irreversível, mas a gente pode tentar fornecer qualidade de vida para esse paciente e maior tempo de vida. A gente pode promover para esse paciente medicações que diminuam a resposta imune dele. Eu posso dar corticoide para esse paciente e aí ele diminui a resposta imune e passa a fazer inflamação crônica cada vez mais branda nesse pulmão, porque ele está em uso de corticoide. Outra coisa que eu posso fazer nesse paciente é uma reabilitação respiratória, promover exercícios respiratórios para ele, promover uma fisioterapia específica para esse pulmão, para que o pulmão consiga cada vez se adaptar melhor a essa escassez de oxigênio. E em casos muito raros, você pode conseguir um transplante de pulmão para esse paciente. Só que é bem difícil esses transplantes de pulmão, porque nada garante que esse paciente também não vá fibrosar esse novo pulmão que ele recebeu de doação. O transplante de pulmão costuma acontecer em pacientes mais jovens, que têm uma expectativa de vida muito grande, têm altas chances de ter resposta ao tratamento. Hoje em dia estão sendo testadas algumas drogas para a fibrose pulmonar, muitas delas ainda inacessíveis, caras e de difícil acesso, que ainda não é a realidade da maioria das pessoas com fibrose pulmonar. Então essa é uma condição clínica que, se você identificar, você vai ter que saber partir para o lado dos cuidados paliativos para lidar com essa situação complexa. Eu espero que você tenha gostado da nossa sequência de casos clínicos que a gente vem raciocinando e aprendendo a pensar de forma médica, com ensinamentos que eu tenho certeza que você vai levar para a sua vida toda. Muito obrigado e até agora, dessa vez, o próximo módulo. Até mais!